porque o amor está no ar. Na verdade, talvez mais nesse ar daqui, mas está no ar. Essa é a verdade. Então, essa semana, para alguns de nós, talvez poucos ainda, foi um dia muito especial, não é mesmo? Foi o dia dos namorados. Mas está um pouco fraco aqui na Oeste. Mas dia dos namorados é uma data bem interessante para mim e para a Bia, pessoal. Porque sempre fazem aquela pergunta pra gente. Mas quanto tempo vocês namoram? A gente está casado agora, mas quanto tempo vocês namoravam? Essa talvez é a pergunta mais difícil de responder. Porque a gente namorou 3 vezes. E eu nem sei se eu deveria contar a primeira, porque ela me pediu em namoro. Foi algo horrível. Vocês sabiam disso? E foi isso. Foi da pior maneira possível. A gente não era discípulo. Então a gente foi no cinema e saindo do banheiro do cinema, tava, meu Deus, o que eu posso esperar saindo do banheiro? Ela tava na porta me esperando, ela, você não quer namorar comigo? Foi assim, nossa, aqui. Então, vocês estão acostumados com planejar algo especial, um restaurante. Comigo foi no banheiro mesmo. Foi ela me pediu, então foi terrível. Então eu não sei se eu deveria contar essa vez. Mas a gente fala muito disso na igreja, porque é um dos assuntos que mais deixam a gente alegres. É ver os namoros no reino de Deus, que glorificam a Deus. Então, ver namoros puros. Então, as outras 2 vezes que a gente namorou, agora como discípulos na igreja, nós fomos totalmente puros para Deus. Então, a gente esperou o tempo de Deus. A gente se casou e eu lembro de ter o nosso primeiro beijo aí no altar, dentro desses 2 namoros. Então, foi algo muito especial. Por isso, quando a gente vê Pia e Ana, isso alegra os nossos corações. Porque são namoros puros também para Deus. Apesar de ser um brasileiro e uma russa, que são culturas totalmente diferentes. A cultura da Bíblia é a mesma. O padrão de pureza da Bíblia é a mesma. Por isso alegra a gente ver Yasmin e Jaques também. Enche o nosso coração de alegria. E o Dia dos Namorados é uma data que sim, a gente celebra também como discípulos, mas por isso. Porque o nosso alvo é glorificar a Deus. Não é? Mas eu sei que pode ser uma data um pouco difícil para algum de nós. Talvez você não ganhou uma cartinha do Dia dos Namorados. Talvez você não ganhou chocolate. Talvez a irmã que você tem foco não te chamou para uma saída. O irmão que você tem foco não te chamou para uma saída. Talvez você ficou com o coração quebrado. Essa é a verdade. Mas é bom, porque o Dia dos Namorados revela os corações. Isso é o que eu acho bom. Revela. Então, alguns dias do ano, Deus determinou, e eu acho que o Dia dos Namorados foi um desses, para revelar os corações. Uau. É isso. É isso. Porque a grande questão é que muitos de nós achamos que merecemos. Talvez você não ganhou uma cartinha, mas você achou que mereceu. Talvez você não ganhou chocolate, mas você achava que merecia chocolate. Talvez ninguém te chamou, mas você achou que merecia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre merecimento. É um tema muito importante, por quê? Porque achar que você merece algo nessa vida vai arruinar a sua vida. Não existe algo mais terrível do que achar que merece. Que você merece. Vamos falar a verdade, a gente acha que merece o tempo todo. Você talvez ache que merece receber amor da sua família. Talvez você ache que merece aumentar de cargo no trabalho. Eu mereço ter boas notas na faculdade. Eu mereço que as pessoas venham falar comigo na igreja. Eu mereço ser popular. A gente acha que merece o tempo todo. Mas eu quero ensinar hoje, aos olhos da Bíblia, ao olhar das Escrituras, que só tem uma coisa nessa vida que você merece. Só uma coisa. É sobre ela que eu quero falar. Todo o resto
Todo o resto são bênçãos. São bênçãos que Deus te deu na sua vida. Se você tem um carro, às vezes a gente reclama do carro. Ah, meu carro. Pelo menos você tem um carro. Pensa isso. Ah, não, esse lugar onde eu moro, pelo menos você mora em algum lugar. Pensa isso. Nossa, meus pais, pelo menos você tem pais. Então, você consegue ver que todas essas coisas que às vezes a gente acha que merece, a gente toma como garantido na nossa vida, são bênçãos. Que muitas pessoas não têm. Então, todas essas coisas, a maioria das coisas, eu posso te garantir, na verdade, todas as coisas, até o ar que você respira, são bênçãos de Deus. Amém. Cada uma dessas coisas são bônus. Não é um pacote. Ah, eu nasci logo, esse é o pacote que toda pessoa deveria ter, especialmente eu. Não, são bônus. São bênçãos que Deus te deu. Só tem uma coisa nessa vida que eu e você merece, que todos nós merecemos. Só existe uma coisa, e essa coisa é o inferno. Esse é o título da nossa aula hoje. Merecemos o inferno. A gente vai estudar um capítulo hoje em Ezequiel 16. E sim, essa é uma pregação do Dia dos Namorados. Merecemos o inferno. É só isso que você merece. E fique grato. Vamos lá em Ezequiel 16. Vamos lá, família. É a única coisa. Ezequiel 16. Merecemos o inferno. Então, o capítulo de Ezequiel 16 é um capítulo bem interessante na Bíblia. Então, a maioria dos rabis, eles não leriam em público esse capítulo. Eles não liam em público. Os judeus acreditavam que você não poderia ler isso para uma criança jamais. Então, eles precisavam chegar até uma certa idade para poder chegar nesse capítulo que a gente vai ler. É um capítulo extremamente forte. Mas eu acho que vai servir muito bem para o nosso título de hoje. Tá bom? Então vamos ler lá, Ezequiel 16, versículo 1. Vocês estão comigo, irmãos? Vamos lá. Versículo 1. Venha a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis. Uau. E diga, assim diz o soberano Senhor a Jerusalém: sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Vamos parar aqui. Então, o que a gente está prestes a ler aqui, como eu falei, é algo muito profundo. É algo denso e assustador. Talvez você não vai querer ler isso domingo de manhã, que a gente vai ler. Mas a gente vai ler mesmo assim. É um capítulo forte. E Ezequiel direciona essas palavras para Jerusalém. Mas quando você lê Jerusalém, entenda, ele está se referindo a toda Israel. Todo o povo de Israel, ao povo de Deus naquele tempo. Então, isso aqui se refere não só a Jerusalém, mas também a nós. E Ezequiel diz aqui que a origem de Israel foi na terra dos cananeus. Então, depois que eles foram para o Egito e voltaram, a terra de Canaã, a terra prometida, ela estava ocupada por vários povos. E os hititas, como a gente vê aqui. Mas Deus fez uma promessa para Abraão, que essa seria a terra dele. E que lá a descendência dele iria se espalhar por toda a terra. E de fato o que acontece? Eles voltam para Canaã, eles conquistam os povos inimigos, eles avançam, eles multiplicam, mas o que acontece? Práticas detestáveis começam a aparecer no meio deles. E Ezequiel profetiza isso, ele fala as palavras de Deus para o povo, para lembrar de onde eles vieram e o que eles merecem. Vamos ler, versículo 4. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto,
vi você se esperneando em seu sangue. Falei que era forte o que a gente lê. Então, quando Deus viu as práticas detestáveis de Israel, o pecado de Israel, ele ficou indignado por isso. Ele manda Ezequiel profetizar contra o povo dele. Ele fala: você lembra de onde você veio? Você lembra do seu nascimento? Você, aqui a Bíblia fala, não cortaram o seu cordão umbilical. Ninguém te limpou, ninguém te esfregou com sal, nem te enrolou em panos. Então esse era o procedimento na época, um procedimento cultural, que determinava o parentesco de uma criança. Então os pais eram responsáveis por fazer tudo isso. Cortar o cordão, limpar, esfregar com sal, colocar nos panos. Tudo isso representava que sim, eu sou seu pai e eu te aceito. Agora Israel, não, ela era órfã. Ninguém aceitou ela. Ela estava sozinha. Depois no versículo 5 diz: ninguém olhou para você com piedade. Ninguém olhou com você com compaixão. Você, ao contrário, foi jogada fora. Você consegue imaginar essa cena? E é muito comum ainda hoje. De pais abandonarem seus filhos, jogarem fora o filho, como se ele não fosse nada, se fosse lixo. Foi assim com Israel. E depois a Bíblia continua: no dia em que você nasceu, você foi desprezada. Em outras traduções diz, em outras versões, você foi odiada. Pensa que encorajador saber que no dia do nascimento odiaram você. Foi assim com Israel. E no final diz que, passando por perto, Deus passando por perto, viu ela esperneando em seu sangue. Imagina essa cena. Esperneando, um bebê, esperneando sozinho, sendo odiado no sangue. Essa é a história de Israel. Mas essa é a nossa história também. Essa é a origem de Israel. Mas essa é a nossa origem também. Então, Deus usa essa alegoria tão impactante para impactar os nossos corações também. Para ajudar a gente a entender de onde a gente veio. A vida do pecado não é diferente disso. A vida do pecado é exatamente a descrição que a gente lê aqui. E é a vida de cada um de nós antes de ser discípulo. Antes de ser um verdadeiro cristão. Essa era a nossa vida. Sozinho, desprezado no mundo. Órfãos de Deus. Deus quer mostrar aqui para o povo dele o quão terrível é uma vida sem Deus. É claro que com as ações sociais dos orfanatos, a gente entristece muito o meu coração. Ver quantas crianças existem no mundo sem pais. Mas o que Deus quer nos chamar a atenção aqui é quantas pessoas no mundo hoje existem sem Deus. E foi assim com a gente um dia. Vamos continuar lendo. Versículo 6. Enquanto você jazia ali em seu sangue, disse: viva! E a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu, se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu. Mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e a cobri a sua nudez. Fiz um juramento, estabeleci uma aliança com você para o soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu a banhei com água, e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um presente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornado com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite de oliva. Você se tornou muito linda, uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações, por sua beleza. Porque o esplendor que eu dera a você tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Então aqui a Bíblia mostra o que era Israel antes sem Deus e o que Israel se tornou com Deus. Exatamente o mesmo com a gente.
Deus disse, mesmo que você foi desprezada, mesmo que você estava sozinha, eu limpei você. Eu tirei você do sangue. Você cresceu, você se tornou adulta, você entendeu a idade de amar. E aí sim, eu vesti a sua nudez. Eu coloquei joias caras em você. Eu te vesti com esplendor, com roupas da realeza. Então, eu tornei você parte da realeza. Parte da família de Deus. Uma princesa, um príncipe de Deus. E não é exatamente o que Deus fez com a gente? Não é incrível olhar? Olha a diferença do que nós éramos antes e do que nós somos agora, como discípulos, como filhos de Deus. Deus falou, a sua beleza, o seu esplendor se espalhou entre as nações. Você se tornou perfeita na sua formosura. Que fantástico o versículo, não é? Mas aí vem o versículo 15. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Então, você vê o antes, você vê o depois, e você vê o depois do depois. Então, ainda que Deus amou, ainda que Deus escolheu, limpou, perfumou, quando Israel cresceu, Israel confiou na sua beleza. Entenda, tudo isso é uma alegoria para dizer que ela se entregou ao pecado, e por isso a comparação que Deus faz é entre Israel, o povo dele, e uma prostituta. O que nós precisamos entender hoje, família? O que nós somos? O que nós somos ainda como discípulos, ainda como cristãos? Porque isso vai ajudar a gente a entender o porquê a gente merece o inferno. Olha Gálatas 6, 3. Vamos lá, Vini. Prega, irmão. Vocês estão comigo? Sim. Eu sei que é chocante. Gálatas 6, 3. Diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Foi o que aconteceu com Israel. O povo de Deus se enganou e confiou na sua beleza. E por isso se entregou aos ídolos, ao pecado. Por isso Israel se tornou uma prostituta, nas palavras de Deus. E é o que pode acontecer com a gente, se ainda hoje a gente não entende o que nós somos, ainda como discípulos, ainda como cristãos, ainda como príncipes e princesas de Deus, filhos e filhas de Deus, o que nós somos? Nada. Ponto número 1. Não somos nada. É o que diz em Gálatas, não é? Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, o que nós somos? Absolutamente nada. Nós somos um pontinho no universo que Deus criou. O universo é enorme. O planeta Terra é um pedaço de pó. E o que é o ser humano no planeta Terra? O que é você? O que sou eu? A gente não é nada. Essa é a mais pura realidade. E se você acha que você é uma coisa, esse é o primeiro passo para o engano. Israel se enganou porque achou que era algo. Então, nos meus primeiros meses como discípulo, eu lembro que eu não costumava pedir muito conselho. Eu lembro de fazer algo sem pedir conselho. Nossa, eu tenho 4 meses de discípulo. É muito tempo já. Eu lembro de um irmão chegar em mim e falar: Vini, o que você acha que você é? Você é um discípulo de 4 meses, é isso? Não, mas esse irmão de 2 anos na fé me falou para fazer algo. Vini, ele tem 2 anos na fé. Hoje eu tenho 6 anos. E o que mais me ajuda a entender é que eu não sou nada ainda. Ainda que eu tivesse 30, o que eu sou? Nada. Ainda que eu tivesse 50 anos na fé, o que eu sou? Nada. O que nós somos? Nada. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes a gente age como se a gente fosse algo. Muitas vezes a gente age e a gente espera chegar na igreja. E a nossa expectativa é que todo mundo esteja lá. Fala a verdade. Todo mundo esteja lá esperando por você.
Como se você fosse algo especial, como se você fosse alguém famoso. Então, eu vou no culto, todo mundo tem que chegar lá no horário antes de mim. Tudo tem que estar pronto. Todo mundo tem que ter servido. Todo mundo tem que ter arrumado as cadeiras, colocado os microfones, para quando eu chegar. Quando eu chegar, não às 10, talvez 10h15, 10h20, vai estar tudo lá. E todos vão estar me esperando. É um exagero, mas talvez no fundo é assim que a gente pensa. Que a gente é algo. Então, todo mundo tem que chegar no horário, mas eu chego no meu próprio horário. Mas uma pergunta, e se todo mundo na igreja fosse tão pontual quanto você? Quão pontual seria a nossa igreja? Que tipo de igreja a gente teria? A outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, é cumprir a sua palavra. Olha como muitas vezes a gente pensa, não, se você me falou, você tem que fazer. Você me deu a sua palavra. Mas muitas vezes o que a gente faz é que a gente mesmo desmarca de última hora. E a minha pergunta é, se todo mundo na igreja tivesse a mesma palavra que a sua, a credibilidade fosse a mesma que a sua palavra, qual seria a credibilidade da nossa igreja hoje? Ou muitas vezes, o que eu vejo também, é que os irmãos podem te ligar por preocupação, por amor, porque você não foi no culto. O que aconteceu? Você não estava lá, ficou doente. Te manda mensagem, e aí, como é que você está? Como você está se sentindo? E a gente responde quando a gente quer. Você olha seu celular quando você quer, você atende quando você quer. E a pergunta é, quem você acha que você é? E se todo mundo na igreja fosse assim também? Que tipo de amor a gente teria aqui? Seria o amor de Jesus? Certamente não. A minha pergunta é, se todos na igreja fossem exatamente como você, que tipo de igreja a gente seria? Que tipo de igreja? Seria a igreja da Bíblia? Talvez não. O que eu percebo é que muitos de nós, alguns de nós, você já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? É o filme que descreve alguns de nós aqui. Então no filme, a mocinha, ela tem que ser todo dia conquistada pelo rapaz que gosta dela. Todo dia, porque ela tem um lapso de memória. Então no dia seguinte ela não vai lembrar nada do dia anterior. E alguns de nós somos assim na igreja. Então é como se os irmãos, as irmãs tivessem que te conquistar todo dia. Todo dia. Te mandar mensagem e falar que eu te amo. E te lembrar de novo que a gente te ama. Que você é amado, que você é incrível. E todo dia é assim. Mas não tem que ser assim. Se você entender simplesmente que eu não sou nada. Que você não é nada. Que nós não somos nada. Isso é bom. Porque esse é o primeiro passo para ser um servo. Entender que eu não sou nada. Eu vejo um irmão que me inspira. Então, penso no Mateus. Ele tem um cargo de ponta numa das maiores empresas do Brasil, que é a Yamaha Musical. Então, ele tem um dos maiores cargos na área dele. Ele ocupa uma das maiores cargos do Brasil. E hoje ele estava aqui 8h30 da manhã, servindo, arrumando os microfones. Por quê? Porque ele entende. Não importa o meu cargo, eu não sou nada. Eu quero servir a Deus. Pensa assim, cada um de nós tem esse coração, que incrível vai ser. Quando você percebe que você não é nada, você percebe o quão incrível Deus é. Isso é fantástico, família. Ezequiel 16, vocês estão comigo? Sim! Vamos lá. Ezequiel 16. Ezequiel 16, 15. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas das suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro e a minha prata, e fez para você mesma ídolos em formas de homem, e se prostituiu com eles. Então daqui nós vamos tirar nossos dois próximos pontos. Então o que aconteceu com Israel? Israel se prostituiu, a Bíblia diz.
se entregou aos ídolos. E claro, a gente tem que entender que aquela era uma cultura basicamente politeísta. Mas Deus falou para o povo dele: não, vocês adorem somente o Senhor, seu Deus. Mas todos os povos ao redor eram pagãos. Eles adoravam vários deuses. Israel, quando se enfraquecia espiritualmente, cai exatamente no mesmo erro. Claro que isso não se aplica a nós. Eu acho que ninguém aqui vai chegar em casa hoje à tarde e adorar Baal. Ninguém vai chegar em casa e, sei lá, adorar a sua estátua do Buda. Não é o nosso caso, né? Eu espero. Honestamente, eu espero. Não faz isso, se é o seu caso. Mas, qual é o nosso ídolo? Essa é a pergunta. E olha só, aquilo que você idolatra na sua vida é aquilo que faz você se prostituir aos olhos de Deus. Essa é a analogia, essa é a comparação que a Bíblia faz. É forte. Mas obviamente a gente não vai adorar uma estátua, a gente não vai adorar, como eu falei, esses ídolos que eles adoravam. Mas quais são os ídolos de hoje? Essa é a pergunta. A primeira coisa que vem na sua mente quando você se distrai, provavelmente esse é o seu ídolo. A primeira coisa que você pensa quando você se distrai, quando você esquece Deus, esse provavelmente é o seu ídolo. Talvez esportes, talvez trabalho, talvez universidade, família. No final do dia, o pecado. Esses são os ídolos modernos. Eu lembro uma vez quando o irmão me perguntou: mas Vini, qual que é a diferença entre uma prostituta? Infelizmente, aqui no Butantã é uma região bem ruim. Então, ainda andando até a casa dos irmãos, você vê essa cena triste de muitas mulheres se prostituindo. Mas qual é a diferença de uma dessas mulheres para uma universitária que tem sexo com o namorado dela? Qual é a diferença? Biblicamente falando. Ele me perguntou isso. Versículo 30 diz, olha o que fala. Ezequiel 16, 30. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada, quando construiu seus altares idólatras em cada esquina e fazia em santuários elevados em cada praça pública, você não só foi como uma prostituta porque desprezou o pagamento. Fala, você só não foi como uma prostituta porque desprezou o pagamento. Infelizmente essa é a diferença. Quando a gente se entrega para qualquer pecado e compara com esses pecados que a gente considera piores. A diferença é que a gente faz de graça, como o povo de Deus fazia. E de onde tudo isso veio? Eu posso te garantir uma coisa. Tudo isso aconteceu com Israel, porque Israel achou que merecia. Nosso segundo ponto, não merecemos nada. Deus faz essa comparação para ajudar Israel a entender. Israel não merecia nada. A gente não merece nada. E o pecado entra na nossa vida quando a gente começa a achar que merece. E da mesma forma, como eu falei, vamos ser honestos. Às vezes a gente vem para a igreja como se a gente fosse uma celebridade. É muito fácil vir para a igreja também, achando que você merece algo. Achando que você merece algo de Deus. Acompanha comigo o versículo 59. Fala assim: assim diz o soberano, o Senhor, eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a minha aliança. A única vez no capítulo, e na Bíblia basicamente, que Deus diz que vai dar algo que o povo dele merece, não é algo bom. Não espera receber de Deus o que você merece. Porque se Deus te der hoje o que você merece, você vai estar em apuros. Lembra o título. Qual é a única coisa que a gente merece? A gente não merece nada de Deus. Essa é a realidade, irmãos. Tudo que a gente tem é pela graça. Respirar é graça. Ter saúde é graça. Ter uma família de Deus aqui. Ter a família de Deus é graça. Ter a Bíblia é graça. E muitas vezes a gente vem achando, como eu falei no começo, que a gente merece namorar. E pessoas deixam a Deus por isso. Pessoas se envolvem com homens do mundo. Irmãs da igreja, às vezes, podem se envolver com homens do mundo por isso.
Irmãos da igreja podem se envolver com mulheres do mundo por isso, porque no fundo a gente acha que merece. Chega uma idade que talvez é quase inevitável você achar que você merece namorar, casar. Alguns de nós achamos que merecemos liderar. Eu não mereço liderar, nenhum de nós merece. Alguns de nós acham que merece respeito, que merece que te considerem, que mereçam, você acha que merece que te informem. Não, mas você fez isso sem falar comigo. Como assim? Na verdade, a gente não merece. A gente não merece nada de Deus. Você chegou aqui achando que merece? Meu desafio para você é a hora para entender que você não merece. O que me ajuda é isso. Quando eu percebo que eu tenho esse senso de merecimento em mim, o que eu faço é naquele mesmo dia, eu oro só por gratidão. Só agradecendo por tudo que Deus me deu. Se você fizer isso, se você fizer uma lista, hoje mesmo, você vai perceber que é muito. Faz uma lista. 10 coisas que você é grato. 100 coisas, 1000 coisas. Alguns irmãos fizeram de 1000 coisas. Se eles têm 1000 coisas, cada um de nós tem 1000 coisas para ser gratos também. Entenda? A gente não merece nada além disso. A gente não merece nem sequer isso. E o terceiro ponto, como a gente leu alguns versículos atrás, Deus falou para Israel: você, versículo 17, você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro, a minha prata, e fez para você mesma ídolos em formas de homem. Terceiro ponto, não temos nada. Nós não temos absolutamente nada. É o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 4, 7. Nós não temos nada, irmãos. 1 Coríntios 4, 7. Se você entender tudo isso que eu estou falando, vai te ajudar muito. É duro, mas vai ajudar. Eu acho que é o que a gente precisa, é o que eu preciso. 1 Coríntios 4, 7 diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Paulo está falando para a igreja aqui. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Paulo diz: tudo que nós temos vem de Deus. É o que Deus falou para Israel. A minha ara, o meu ouro, a minha prata, as minhas joias, tudo que você recebeu é de Deus. Os seus talentos, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, tudo é de Deus. Então, entender que você não tem nada, que nós não temos nada, nosso terceiro ponto, é a melhor coisa que pode te acontecer. Eu penso no P.I. Ele compartilhou algumas semanas atrás no culto de homens, que ele chegou no topo, naquilo que ele considerou o ápice da carreira dele, há alguns anos atrás. Ele chegou antes dos 30 anos, que era um sonho, uma ambição dele, tendo um ótimo emprego, tendo uma conta bancária com muito dinheiro, tendo um carro extraordinário, menos namorado. Mas ele tinha tudo. E assim que ele se tornou discípulo, ele perdeu cada uma dessas coisas, apartamento, uma por uma. Você acha que você se torna cristão e a vida fica fácil? Não, é o contrário. A vida fica mais difícil. Porque Deus quer te lembrar que você não tem nada. Tudo que a gente tem é de Deus. E com isso ele perdeu o apartamento, perdeu o trabalho e finalmente ele perdeu o carro. Ele perdeu tudo. Mas foi aí que ele percebeu: eu não tenho nada. Eu tenho que ser grato só porque eu sou discípulo. Porque eu sou um discípulo de Jesus. Eu tenho que ser grato por isso. E a partir daí o coração dele mudou. A partir daí ele se tornou um homem totalmente comprometido para Deus. A partir daí ele colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. E olha como Deus abençoou ele depois disso. Ele tem se levantado para ajudar no Mercy junto com a Lia, que lidera, que é a diretora do Mercy. E foi incrível o que a Lia e os irmãos fizeram ontem, lá no, como a gente falou, no orfanato, na escola. O P.I., ele conseguiu um emprego, de novo. Ele conseguiu uma namorada, uma discípula incrível como a Ana. Isso é a prova de que talvez a melhor coisa que você possa entender hoje é que você não tem nada. É como a gente falou sobre as ofertas do domingo passado. Não ofertar a Deus, lembra, a gente oferta a Deus. É um sinal disso. Que você acha que o que você tem é seu. Eu não acredito em dar para Deus. Eu acredito em devolver. Em retornar. Esse é o coração que a gente tem que ter nas ofertas. Então entenda isso.
vai ser muito bom para você. Então, a gente viu 3 pontos até agora. Primeiro, não somos nada, não merecemos nada, não temos nada. Se eu terminasse aqui, talvez todo mundo ia depressivo para casa hoje, vai? E o título? Merecemos o inferno. E tudo isso é verdade, isso é o bom. Nada do que eu falei é mentira. Eu quero que isso anime você. Amém. Mas, eu quero te encorajar com essa palavra. Mas. Às vezes é bom ouvir um mas, não é? Esse é o nosso caso. Mas, sim, nós merecemos o inferno. Esse é o título da nossa aula, mas eu não falei o título inteiro. Porque tem um mas aí. Merecemos o inferno, mas brilharemos no céu. Amém. Esse é o nosso alvo como discípulos. É um dia chegar nos céus com Deus, ainda que a gente não mereça. Ainda que pelos nossos pecados a gente mereça o inferno. Deus, Ele nos dá a oportunidade de escolher o céu. Você tem que escolher o céu. Você tem que lutar pelos céus. Você tem que ser um discípulo de Jesus. Se você está estudando Bíblia, seja um discípulo para brilhar um dia no céu. Amém. Então merecemos o inferno, mas brilharemos no céu. Então, para cada um dos 3 pontos que eu dei, eu quero terminar inspirando a gente com mais 3 pontos pequenos. 4º ponto é um complemento do primeiro. Não somos nada, é verdade. Mas, aí tem um mas, Salmo 139, abre lá comigo. Eu não vou falar ainda. Salmo 139. Vocês estão comigo, igreja? Sim! Eu espero que vocês fiquem animados agora, tá bom? Quero terminar encorajando isso tudo. Amém. Vamos lá. Salmo 139, 13 diz: Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Falo isso com convicção. Deus é incrível, porque apesar de não sermos nada, não somos nada, mas, aí vem o mas. Fomos feitos de modo especial e admirável. Você é especial, meu Deus. Entenda isso. Você pode ser nada, assim como eu, quem é a gente, mas por alguma razão Deus olhou para você e falou: você é especial. Eu vou te fazer especial. Ele olhou para mim, e ele falou: ele vai ser especial. Ele olhou para você, ele olhou até para o Luca. Deus gosta do Luca. Deus gosta de mim, Deus gosta de você, se Deus gosta do Luca, Ele gosta de você. Mas essa é a minha convicção. Deus gosta da gente. Deus gosta do Freitas. Deus gosta. Não é incrível? Quando eu tenho dias difíceis como discípulo, essa é uma das coisas que mais me ajudam. É entender que sim, eu não sou nada e foi por isso que eu fui chamado. Mas Deus gosta de mim. Por alguma razão, quando Deus olha para mim, Ele se alegra. Ele fala: eu vi que tem muito pecado, a Bia sabe. Claro, ele luta para se arrepender, mas ele tem muitas fraquezas, é muito falho. Mas quer saber, eu gosto dele. Para mim, ele é incrível. Então Deus me olha como meus pais me olham. Eu acho que meus pais gostam de mim. Eu acho que meus pais me acham incríveis. Só porque eu sou filho deles. Só por isso. Entendeu? A Marisa acha o Luca incrível só porque é a mãe dele. Só por isso. A Iraci acha o Freitas legal porque é o neto dela. Não tem outra razão. Se você olhar bem... Não, brincadeira. Mas é assim que Deus vê a gente, família. Quando Deus te olha... Quer saber? Ele é incrível. Você é incrível. Porque Deus é incrível. Por isso. Então, essa é a razão para a gente estar animado hoje. É entender que não importa quem a gente é, importa quem Deus é. Não importa como você se enxerga. E às vezes a gente tem uma visão muito negativa de nós mesmos, não é? Às vezes a gente acha que a gente não consegue, que a gente não é capaz. Às vezes a gente acha que a gente não vale um centavo, mas a Bíblia diz que não, que Deus, Ele acha você incrível. Que Deus acha você especial, isso basta. Então não importa como você se enxerga, importa como Deus enxerga você. E esse é o nosso desafio, enxergar nós mesmos como Deus nos enxerga.
Isso é fantástico, isso me anima muito. A outra coisa que me anima muito, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Vocês estão comigo, família? Sim. Vamos lá. 1 Timóteo 2. Três e 4. Fala assim. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então sim, nós não merecemos. Não merecemos nada, nosso segundo ponto. Mas tem alguém que merece. E esse alguém é Deus. Então, não merecemos nada. Quinto ponto. Mas Deus merece. Se tem alguém que merece, é Deus. E a gente fala muito disso. Que o nosso sonho como igreja é evangelizar o mundo. É dar a cada pessoa desse mundo a oportunidade de ser um discípulo. De estudar a Bíblia. De conhecer o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas merecem? Não. Mas Deus merece. Esse é o sonho de Deus, não é só o nosso sonho. Então por isso mandar Campinas. Então por isso ano que vem a gente vai mandar um time missionário lá para Campinas. Seria melhor ficar aqui. Se você pensar logicamente, seria melhor ter um grupo legal aqui na região oeste, na região sul. Mas não, a gente vai enviar Campinas. Por quê? Porque as pessoas em Campinas merecem? Não. Porque a gente merece? Não. Porque Deus merece. Esse é o plano de Deus, família. O ano que vem, aliás, esse ano ainda, qual é o nosso sonho? Fazer algumas mudanças na igreja. Eu queria falar um pouco disso. Um dos nossos sonhos é implantar um setor no ABC. E talvez alguns de nós vamos para lá. Aliás, já somos de lá, não é? Mas esse é o sonho, é chegar no ABC. Então, alguns discípulos da região oeste que você está vendo agora, esse ano ainda, eles vão estar lá no setor ABC. Por quê? Deus merece. Não é que o ABC merece, eu sou de lá, mas Deus merece. Então por isso a gente quer sonhar com o ABC. E mais uma coisa, a gente estava pensando com os irmãos, o que fazer para a região oeste? Tem sido bom um ano, tem sido legal, mas como a gente glorifica mais a Deus nessa região? Se você olhar bem, claro, é uma região majoritariamente jovem, né? Seja de universitários, solteiros, mas a maioria das pessoas é jovem. A maioria das pessoas que a gente traz para cá são jovens. E é interessante jovens, não é? Quando você fala domingo, qual é a primeira coisa que vem na mente? Dormir. Quando você fala domingo de manhã, dormir. Quando você fala domingo da manhã, na igreja, qual é a primeira coisa? Dormir. Essa é a realidade. Essa é a realidade da nossa região. E eu tenho orado, falado com irmãos, e a gente tem sonhado como glorificar Deus na região oeste. Por quê? Porque Deus merece. E um plano que a gente tem tido, que eu acredito que é pelo Espírito Santo de Deus, que Deus tem colocado no nosso coração, é fazer uma mudança bem drástica na região oeste. É mudar os nossos cultos de domingo de manhã, por essa razão, para sábado à noite. Uau! Uau! É isso! É uma mudança drástica, não é? Talvez lá na brigada, porque a gente já tem um bom problema, que a gente não tem lugar aqui mais. Não tem mais espaço nessa sala. Isso é um bom problema. Então aí surgiu a necessidade. Ok, domingo de manhã, terrível para muitas pessoas. A gente precisa de um lugar novo. Como juntar as duas coisas? Sábado à noite. Então o nosso plano é fazer um teste. A gente quer fazer um teste, obviamente. É uma loucura, mas por que não? Deus merece. Deus merece que a gente seja louco por Ele. Então o nosso plano, família, é testar durante as férias. Vamos fazer cultos sábado à noite. E de novo, a gente vai falar mais sobre isso. Você pode estar na reunião de líderes. A gente quer ter todos os detalhes certos para isso. Mas vamos testar ao longo de julho. Culto sábado à noite. Por que não? De novo, não é porque eu mereço que seja domingo de manhã. Não é porque você merece, é porque Deus merece. É porque a gente quer ajudar mais pessoas. A gente quer que cada ser humano chegue ao conhecimento de Deus e da salvação. Porque esse é o sonho de Deus. Esse é o alvo, é avançar o reino de Deus. Não é estar confortável aqui.
Não é fazer domingo porque todo mundo faz domingo. Não é porque. Não é esse o intuito. É ajudar pessoas a estarem perto de Deus. Esse é o ponto. Então a nossa ideia é testar em julho. Se der certo em julho, a gente testa no segundo semestre. E se der certo no segundo semestre, vai embora. Amém. No pior dos casos, a gente volta domingo de manhã. Não tem problema. Mas entenda isso. Deus merece. Deus merece. E de novo, eu e a Bia, a gente quer saber, eu quero pedir que cada um de vocês venham falar com a gente, quem teria dificuldade para sábado à noite, tá bom? A gente quer cuidar de cada pessoa. Então, se sábado à noite é difícil para você por alguma razão, por favor, fala com a gente. Eu sei que especialmente as pessoas que têm filhos e coisas assim, mas qualquer um que tenha alguma dificuldade, fala com a gente, tá bom? Fala hoje ainda, se possível. Mas vamos lá, para o nosso terceiro e último ponto. Filipenses 4:10. Vocês estão comigo, família? Sim! Vamos lá! Vamos lá. Deus merece que a gente termine essa pregação. Já. Eu acho que Deus merece. Filipenses 4:10. A Bíblia diz: Alegram-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Uau, legal, né? De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma das escrituras mais incríveis da Bíblia. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente. Seja com pouco, seja com muito. Seja com fome, seja satisfeito. Seja passando frio, passando tudo. Qualquer circunstância. Em tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas o interessante é que Paulo diz aqui: eu aprendi o segredo. Então tem um segredo que a gente precisa aprender. E a gente pode aprender com ele. Que segredo é esse? Simples. Lembra o último ponto? Não temos nada. É verdade. Mas o nosso sexto e último ponto: nós temos tudo o que precisamos para sermos felizes. Não importa as circunstâncias. A gente tem tudo o que a gente precisa para ser feliz nessa sala. A última passagem que eu queria ler, Hebreus 13:5. Algumas pessoas acreditam que Paulo foi o autor de Hebreus. Não se sabe. Talvez não é o mais provável, mas talvez foi ele. Outros acreditam que foi Barnabé ou Apolo. São os mais prováveis, mas talvez foi Paulo. A gente não sabe. Mas Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Essa escritura é fantástica, porque aqui a gente vê o segredo de ser feliz, como Paulo. Em toda e qualquer circunstância. Qual é o segredo? É simples. Se contenta com o que você tem. Não significa que você não pode ter ambição, que você não pode querer ter mais. A gente tem que ter ambição como discípulo, de crescer, de poder dar mais para Deus. Seja o nosso dinheiro, seja o nosso coração, seja o nosso tempo, fazer mais coisas para Deus. Mas é importante entender que o que você tem, isso significa contentar-se, é suficiente para você ser feliz hoje. Você não precisa de mais. Você não precisa. Você não precisa de 2 calças pretas. Você não precisa de 3 tênis. Você não precisa de 2 carros. Você não precisa nem de um carro. Você não precisa ter um apartamento. Você não precisa dessas coisas. Às vezes a gente acha que a nossa felicidade está condicionada a tudo que a gente não tem. Tudo bem ter essas coisas, não tem nenhum problema. Mas você não precisa delas para ser feliz. Não precisa. A única coisa que a gente precisa é de Deus. É a única coisa. Eu penso no Mercy. É o que eu vejo cada vez que eu vou no Mercy. Então, a gente vê um pouco, a gente vê claramente no orfanato, todo mês quando a gente vai nas ações. Mas a gente viu muito claramente isso ontem. Você vê crianças lá, também tinham adultos lá. Pessoas que com certeza têm muito menos que você. Com certeza. A maioria deles, eu posso dizer. Um bairro carente.
Talvez a maioria das pessoas lá ontem não tinha um carro, não tinha uma casa, talvez não tinha um emprego, mas você podia ver a felicidade no rosto delas. Você podia ver a gratidão, a alegria, simplesmente porque a gente estava lá cortando o cabelo. Simplesmente porque a gente estava lá dando um algodão doce. Simplesmente porque a gente estava jogando bola. Porque a gente estava dançando. Você consegue ver a alegria. Mesmo tendo tão pouco, parecia que elas tinham tudo. E às vezes mesmo tendo tudo, parece que a gente não tem nada. Não, a gente tem que ter gratidão. A gente tem que se contentar. Amém. O que a gente tem, família. O que a gente tem é muito. O que a gente tem é tudo que a gente precisa para chegar no céu. Amém. Então, o ponto é ter gratidão. Então, em conclusão, família, título de hoje: merecemos o inferno. Espero que vocês tenham entendido por isso. É verdade. Nós não somos nada. Nós não merecemos nada. Nós não temos nada. Nada que seja nosso, que não seja de Deus. Ao mesmo tempo, nós vamos brilhar no céu um dia. Se a gente entender que sim, essas três coisas são verdade, mas que tem três coisas que são verdade também. Que Deus fez a gente de modo especial e admirável. Que Deus gosta de você, admirável, por alguma razão. Não só isso, se a gente entender que Deus merece. E por isso a gente tem que ser radical. Por isso as mudanças. E se a gente entender que a gente tem tudo hoje que a gente precisa para ser feliz. Então, é isso, família. Eu espero que as escrituras hoje tenham impactado o seu coração, né? Assim como impactou o meu. E para Deus seja a glória. Amém.